lá, a gente já falou de séries, de desenhos e tal. Pra quem não assistiu, tem a parte 1 e a parte 2 do vídeo de dublagens nostálgicas. E a gente vai continuar agora nessa parte 3, falando do que interessa, que é anime. Mas vamos falar agora? Agora. Então, acompanha aí. Mitsubukai. Vamos lá, coloca todo o seu conhecimento aí, vamos lá. Porque eu não assisti tanto anime quando eu era mais jovem, né? Tem uma mais escadinha aí na novinha. minha vida aí. É, pode falar. O primeiro que eu lembro é o Zillion. O Zillion veio antes de Cavaleiros do Zodíaco. O Zillion é o nome da arma, né? A pistola que usava no desenho, que era um poder. Passava né? onde, Zillion? Zillion passava na Record. Já começava a me marcar muito porque eu tinha as ligações com as vozes dos tokusatsus, que era Jaspion, Changeman, Jiraiya. O Zillion, os dois protagonistas eram o Carlos Laranjeiras, que é a voz do Giban, e o Eduardo Camarão, que era a voz do Green Flash, fez o Chris O'Donnell no Perfume de Mulher. Olha, foi legal você falar de Tokusatsu. Legal você falar de Tokusatsu, porque realmente também pegou muito a gente, né? Sim. Que eu lembro de Jaspion, Sim. Changeman. A gente estava passando por um período de conscientizar as pessoas do valor que a dublagem tem na vida das pessoas, mas vamos cravar aqui que essas produções que vieram a certa aposta de quem trouxe, só deu certo muitas delas por conta da dublagem, Da por exemplo. dublagem. O Zillion, por exemplo, remetia a essas séries aí, então você começava a familiarizar as vozes. Também vou me esforçar. Olha. Depois do Zillion veio o mais famoso de todos, que até hoje é o mais falado por conta de reconhecimento das vozes, né? As vozes começaram a ganhar cara nas revistas e, consequentemente, eventos, que é Cavaleiros do Zodíaco, né? É, porque tinha aquela revista Herói, né? Que Tinha colocava... revista Herói. Tinha os eventos de anime, né? Vieram em 98 para 99. Então As a primeiras reuniões. revista começou antes. A revista em 94. Então, pra quem acha que o dublador só começou a aparecer quando veio a internet, vocês estão enganados. Não. Lá na época lá da revista Herói, tô falando pra quem não era nascido, sei lá, assim. Lá na época da revista Herói, aí que o Glauco tá falando, eles já apareciam. O Wendel, o Hermes, né? Essa galera. Sim, o Wendel, ele não aparecia tanto nessa fase mais, porque eu acho que ele já começou a trabalhar como o Ronald McDonald. Não parou de dublar, mas não tinha tanta sequência assim, porque o trabalho dele tomava o tempo dele. Mas era muito mais o Hermes, por exemplo. É, o Hermes devia fazer evento pra caramba também depois, né? É, mas o Wendel, eu lembro que dessa fase de Tokusatsu, ele é da mesma faixa do Hermes, é um pouquinho a coisa mais velho, ele dublou muito jovem um dos guerreiros coloridos do Maskman. Ele era o Blue Mask. Até falei na live aqui, acompanha aqui a live do Wendel que tem no canal Mitsubukai, e ele até deu uma palhinha sobre o que ele sentiu dublando o Blue Mask. Ele era o mais jovem da galera, era tudo mais velho. Por exemplo, o Bretas era o Red Mask. Então, do Bretas pro Wendel, tipo, tem uns 10 anos de diferença aí. E os atores tinham basicamente a mesma idade. E eram mais ou menos as mesmas vozes, né? De uma produção pra outra? Sim, Que iam aproveitando, assim? É porque dublava tudo na Alamo, né? Ah, tá. Os que eram feitos em São Paulo, dublava na Alamo. Então, se aproveitava as pessoas que estavam lá. Nós não somos o máximo. Com a prática se consegue, não é? Falando de Cavaleiros do Zodíaco, o primeiro grande trabalho de destaque do Hermes, assim. Porque ele já tinha feito o Manabu, que é o irmão do Jiraiya, na série do Jiraiya. E aí começaram a ter muitas informações disso. A gente começou, depois que entrou na profissão, o Bretas chegou a contar aqui na live também, tem live com o Bretas aqui também. Sim, não percam. Que eles recebiam cartas e tinha gente que ligava no estúdio para falar com eles. Mas o lance também é que teve muitas outras dublagens que me marcaram, que era de colegas deles, mas não tinha tanto as vozes deles. Ou quase nada, por exemplo. Uma das dublagens mais marcantes para mim, que eu acho perfeita, assim, para a época, para as dificuldades e casamento de elenco e tudo, chama-se Street Fighter Victory. Oh. O Street Fighter já tinha ganhado um filme, que foi com o Van Damme, e eles inverteram, né? O protagonismo virou o Gaio, que foi rodado nos Estados Unidos, lógico. deixou o Ken e o Ryu, que é o japonês, em segundo plano. Vamos deixar o americano aparecer. Nossa. E chamaram um belga para fazer o americano, que é o Van Damme. Mas eu lembro que estourou no cinema também. O Raul Julia no Bison ficou muito legal. Veio aqui preparado para lutar com um louco e no lugar dele encontrou um deus. Nossa, o Raul Júlia no Bison. Então, também é uma parte, linkando anime com filme, mas tudo bem. A dublagem também salvou
dublou muito o filme, porque o filme é bem bosta. É? A Marjones dublou Eu sempre tenho o Van uma Damme. leve lembrança disso, memória. Aí começou a ter as ligações do filme pro desenho. O desenho já tinha um filme animado, e aí você já tinha a voz do Sérgio Moreno no Ken e do Orlando Vigiani no Ryu, no filme. Olha. Então, quando foi pro Victory, os dois passaram a fazer também. O Street Fighter Victory veio depois do filme. Eu não sei, vou tentar perguntar, não sei quem dirigiu esse filme. Talvez Nelson Machado, que dirigiu. Perguntar pra ele. Vou trazer o Nelson aqui pra gente trocar uma ideia. As Nossa. lives vão voltar, galera! Tem que trocar mesmo uma ideia. O Nelson tem muita história. Aí a diferença, Carol, pro Bison do filme e pro Bison do desenho, que aí foi bem escalado um e o outro no outro, era o Tiraboschi, que ele dublava o Raul Júlia, e no desenho o Master Blaster, que era o Antônio Moreno fazendo o Bison, que eu imitava de monte, imitava. Antônio As Moreno, inflexões. barba branca. Zolder, diga para Ryu que manifeste o Hadouken. Nossa, Olha. muito legal, cara. Eu pirava. Hoje você é o meu convidado de honra. E Dragon Ball? Tu era Dragon Ball Zero? Porque eu Cara, não era, não. A ainda- galera fala, você não assistiu? Eu Não, falo, na- não, eu já trabalhava. Sacanagem, eu trabalhava não. Na fase de estouro mesmo de Dragon Ball? É, deve ser. Sim, não sei. porque nessa época do Street Fighter passava o Dragon Ball, o clássico. Ah, tá. Que era ele pititiquinho. Eu assistia de tabela pra esperar o... One Piece. O Sacanagem. o Street Fighter. Aquilo lá. Eu assistia pra esperar o Street Fighter. E aí também tinha uma dublagem legal. Só que era uma coisa séria. Assim, não tinha muita brincadeira como com o passar do tempo aconteceu. Era, por exemplo, a Noeli Santisteban fazendo o Goku, a Thelma Lúcia fazendo o Kuririn. Não, Já tem um vídeo, inclusive, do canal falando dessas curiosidades de Dragon Ball. o vagabundo do Freeza. Freeza! Não chegou, não tinha, no clássico não tinha o Não, Freeza ainda. Era é tudo. depois. Era contos mais Eu engraçados. só conheço pelos memes. Mas tem um lance. Será que a dublagem era boa comparado com os dias de hoje? É a pergunta que não quer calar que a gente tá fazendo há 3 vídeos. Existe uma série de coisas. As pessoas que tinham pra época eram essas e eram as melhores da época. E hoje, muitas delas ainda continuam sendo top de linha, assim. E tem uma diferença entre o estilo de dublagem daquela época e o estilo dessa que nós estamos vivendo, até pelo equipamento que era usado. Equipamento e a forma Né? de que a galera se adequou de falar e outras ficaram presas àquela época, né? É. Porque tem dublagem que fica com aquela musicalidade. Para começar, as dublagens que são realmente muito antigas começaram com profissionais que vinham do rádio. Então você já pega daí um jeito de falar que não é o mais naturalista. Aí depois tem a questão do equipamento que eu falei, que hoje você pega o microfone, você consegue falar baixinho assim, o microfone vai pegando tudo. Todas as nuances que você dá, o microfone capta. E naquela época, a galera tinha que falar um pouco mais alto, por isso que às vezes é diferente, criou-se, né, um estilo diferente. Sim. Uma coisa que eu achava legal, achava que o dublador era jovem, mas na época ele já era coroa já. O dublador do Ryu, que é o Orlando Vigiani, sempre teve a voz muito jovial, né? E aí, quando vi que o cara já tinha uma certa idade, eu falei, caraca, mano, a voz desse cara como é conservada. Tipo, o Sérgio Moreno tinha a idade boa pra fazer o Ken na época. O Guilherme Lopes fazia o Gaio, que é o Mr. Satan de Dragon Ball, relacionando as vozes com os personagens. O Cassius fazia o Vega, brilhantemente. Demais ele fazendo o Vega. Tânia Guaidard fazia Chun-Li. O Fen Long era feito pelo Afonso Amajones. Eu lembro de todas as vozes. O Zangief era feito pelo narrador de Cavaleiros do Zodíaco, que é o Jonas Mello, falecido Jonas Mello. Olha, O Dalcin era dublado pelo Dauís Cabezudo, que é o primeiro Lula Molusco. Tudo igualzinho, como nos velhos tempos. Então, você não sente saudade? peraí, Dauís Cabezudo... É o nome do dublador. Primeiro já começa o nome, que já é muito estranho. E ele fazia o Lula Molusco. Que foi o primeiro Lula Molusco. Ele que primeiro. começou com essa coisa meio escrachada de colocar um S meio carioca. Olha! É. Aí ele faleceu. Faleceu. E aí começou a fazer o Pissardini. Sardini assumiu. Ficou 19 anos fazendo Tá. Lula Molusco. Aí agora, depois do Pissardini entregou a chave da cidade pra você e você faz agora. Faço agora. E você segue esse Não, jeito é de... fácil, tem que fazer igual eles. Eu, quando acompanhei Bob Esponja, eu via o Dauís. Uhum. Quando foi o Pissardini fazer, eu vi mais o Pissardini fazer no estúdio. Uhum.
já não tinha tempo de ficar parando pra assistir, né? E para de afofar essa almofada! Tem um no meio disso, antes de falar do meu preferido, tem um no meio disso que chama Shurato, que passou na época de Cavaleiros do Zodíaco. E Shurato foi uma grata surpresa, se você analisar hoje, porque ele tratava de assuntos budistas, né? Era um mundo celestial. Então você falava de deuses budistas, né? Reino de Deva, essas coisas todas. Jurado, o rei jura! E o cara é transmigrado do Japão para o mundo celestial. E a dublagem ficou muito boa, todas as vozes casando. Só através do Shurato que dava para brincar um pouco, porque ele era o único molecão no meio dos guerreiros celestiais. Mas a dublagem era muito boa. Eu lembro que o elenco era... Nossa, o Hermes fazia um dos guerreiros celestiais, Ele tava em todas. que era o Leiga. Ele falava assim, então você vai lutar comigo, queridinho? E eu lembro que foi a primeira vez que a gente viu dublado, assim, na lata, com destaque, um personagem um pouco mais afetado, delicadinho, sabe? Olha. E o Hermes fez maravilhoso, o Leiga, maravilhoso. Bobinho. Depois daquela sua magnífica despedida de Rakesh, eu também fiquei com vontade de dar uma de herói, Shurato. Isso devia ser que época? Cara, é 95. Tinha um bullying escroto na época de falar que o cara era bicha e tal. Você olhava o Leiga, era o cabelo coloridinho e tal. Mas, cara, o cara era um dos mais habilidosos, assim, então ultrapassava essa palhaçada do bullying, sabe? A galera admirava o Leiga, era muito legal, era um dos meus preferidos, o Leiga. E era todo delicadinho, assim, tratava tudo... Aí na hora da luta também e tal. Mas era muito da hora, muito da hora. Já com Andrômeda a galera caiu em cima, né? É que a gente dá atenção pro hate, mas você sabe que o Andrômeda é um dos preferidos da galera, né? Ah, é? Principalmente das meninas. Ai, que Porque legal. o Andrômeda representa a galera, acho que a galera LGBT se sente representada Que pelo legal. Shun. Porque ele é o cavaleiro mais bonito, não tem conversa. O design dele eu acho demais. E o Kurumada, na verdade, ele queria deixar o Cavaleiros do Zodíaco bem mais afeminado, assim. Bem mais delicado, assim, sabe? Com esse flerte dentro do outro gênero, assim, da outra escolha, sabe? Só que existem adaptações que a empresa faz para tentar equilibrar. Pra ficar mais Desequilibrou. comercial. É bonito o lance da amizade? Mas eu acho uma sacada muito legal você botar o pivete pra pensar e pivete assim, quase adolescente, a hora que ele vai salvar o Yoga do congelamento. Essa é uma cena muito famosa. Eu vou salvar meu amigo com o calor do meu corpo. Ele abraça o Yoga. Aí ele deita o Yoga e ele joga a perninha em cima do Yoga. Entendeu? Claro que tem tiração de sarro, tem, como tem hoje ainda. Mas é uma das cenas mais bonitas de Cavaleiros do Zodíaco. Aí ele começa a acender a energia para poder aquecer o amigo que tá lá. E é um fato científico. Se você é uma pessoa tá com frio, se você quer ajudar, você tem que encostar a sua pele na pele da pessoa. Cavaleiros do Pra Zodíaco. pessoa poder se aquecer. Exatamente, bem frisado isso daí. Cavaleiros do Zodíaco foi uma parada que me trouxe essa sensibilidade aí. Que eu vivia num mundo com uma família meio escrota, pra te falar a verdade, assim. Meu avô era tipo um nazista, que eu já falei pra você. E... O pessoal tá rindo aqui, mas é verdade. Se a gente contar aqui a história da vida de cada um, eu era pra ser um bandido, se você for ver. Meu pai que me salvou. Ai, obrigada, viu? Obrigada. Então, aí eu lembro que o Shurato, porque a gente não tinha tanto conhecimento dos animes que tinham ainda, porque a gente conhecia o que via pro Brasil. Então o Shurato tinha o personagem gay, forte pra caramba, que tinha o lugar de reconhecimento dele ali, que era o Leiga, o Rei Carla. A ira de Carla! O Rei Carla, o mais pomposo, assim, o mais classudo. Ele, pra mim, é dos guerreiros celestiais, o mais classudo. Eram 8 guardiões. Ele era um dos 8 guardiões. E o Shurato era o guardião mais jovem, que era o da promessa, que ia vestir a armadura mais sagrada lá, que chamava Shakti. O Shurato ainda tinha Afonso Majones, Leonardo Camilo, Márcia Regina e Silvio Giraldi. E o Marcelo Campos, o principal. Marcelo Campos, entre Pô. os 8 guerreiros. A Majones, Exatamente. Márcia Regina. O Mauro Eduardo fazia o Guy. O Mauro Eduardo só entrava pra dar uma risada, porque ele era o melhor amigo do Shurato, que quando foi transmigrado ele virou o vilão. A grande expectativa era o Guy enfrentar o Shurato. E aí vinha um relâmpago assim, mostrava meia cara do Guy no fim do episódio assim. Então o Mauro Eduardo até contou, ele entrava pra fazer. E acabava o episódio. Olha! Aí na hora que apareceu mesmo o Guy pra lutar com o Shurato, anos depois. Nossa, o trabalho mais molezinha dele. O melhor de todos, chegou o One Piece dublado, gente. Mentira. Não vale. Anos 90. A gente fala do melhor, mas é assim, 97, Yu Yu Hakusho.
Yu Yu Hakusho. Tinha 12 aninhos, eu tinha desprendido um pouco da manchete que estava reprisando Demais Cavaleiros, eu enjoei, mas entrou Yu Yu Hakusho. E aí os amigos começaram a falar, era a época que os videocassetes já gravavam as fitas de vídeo, e tava já no torneio do Toguro. E aí o cara falou, mas eu tenho a fita aqui. Eu falei, mas não vou assistir, porque... Não, eu tenho a fita, assiste. Eu levei pra casa, passei o final de semana inteiro e cheguei no torneio do Toguro. Caraca! Nem dormia, assim. Eu olhava aquilo ali, o assunto sério colocado, com as piadas, e eu falei, caraca, mano, será que esse desenho é assim mesmo? Mas faz total sentido isso que tá acontecendo. A fala condiz com o movimento do personagem também. E aí eu já linkei a voz do Yusuke, a mesma voz do Rafael clássico da Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja, caraca. E aí eu já linkei também que o Peterson fazia o Koema, que era o Macaulay Culkin, que era o Bart Simpson. E aí tinham os memes da época, né? Rapadura é doce, mas não é mole não. O Abestado, que começou a nascer o Tiririca, né? Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Foi a primeira dublagem que teve mais essas coisas assim, abrasileiradas? Cara, tem um cara chamado Marco Ribeiro na história da dublagem, que ele teve o atrevimento de trazer pra dentro da vida do brasileiro uma dublagem de anime. Total. Que legal. Total. Ele é o cara que historicamente mudou a dublagem dos animes. Então, dos animes, você acha que o início foi ali, em Yu Yu Hakusho? O grande presente que a dublagem tem dos animes, para começar um start de cabeça mais aberta, foi Yu Yu Hakusho. Foi essa galera que fez Yu Yu Hakusho. Elencaço, assim, Miriam Fischer de novo, Marco Ribeiro, Duda Ribeiro, Cristiano Torrião, Zé Luiz Barbeito, tem o Briggs também, tem o que faz o Toretto lá, faz o Duende Verde também, Jorge Lucas. Tem vários, tem o Mauro Ramos, tem o Luiz Fair Mota fazendo o Toguro, Gabi Bicalho fazendo tem a Fernanda Crispim fazendo a Keiko, que é o namoradinho do Yusuke. Olha aí, é coisa pra caramba, Pompilho hein? fazendo a irmã do Kuwabara. É história, hein, galera? Tá pensando que birimbau é gaita? Na sequência, claro que não tem nada a ver no sentido de assistiam a dublagem de Yu Yu Hakusho, por isso fizeram em Dragon Ball. Mas acho que já começaram a ter alguns atrevimentos. Dragon Ball Z, por exemplo, começou a ter alguns pequenos atrevimentos. Você seguia o que tinha lá do roteiro, mas, por exemplo, era o antagonista, meu antagonista predileto sempre foi o Vegeta. E aí eu gostava da forma como o Rolo modificava, ou o diretor, não sei quem fazia. Por exemplo, quando o Goku ficou em apuros porque ele estava com a doença no coração e o Vegeta tinha desenvolvido o Super Saiyajin, ele chegava pros caras assim, é melhor vocês irem pra casa tomar café com leite. Podem ir pra casa tomar café com leite. E eu fiz essa homenagem também no One Piece. Eu não entendi. Vocês são criança pra estar aqui, vão pra casa tomar café com leite. Caraca. E é bem coisa do brasileiro, né? Tomar café com leite. Ou seja, viram que no Rio ninguém foi demitido por ter feito a dublagem de Yu Yu Hakusho? Eu duvido que tenham assistido, porque já era um elenco que trabalhava o dia inteiro. Mas aí o lance da dublagem paulista que eu gostava é que eles potencializavam as coisas marcantes já bem traduzidas, por exemplo. Tem uma cena que eles falam, mas como é que o Vegeta conseguiu se transformar num Super Saiyajin? E a fala é exatamente essa. Tem que ser um ser puro e de coração puro. Um calmo e de coração puro. Aí ele fala, eu sou calmo e meu coração é puro. Meu coração é pura maldade! Não era verdade que um Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse o coração puro? Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. E aí, outra coisa marcante também, que virou meme, que é quando o Goku treina pra caramba e o Vegeta não consegue superar, ele olha a distância assim. O miserável é um gênio! Isso é um meme, muito meme, virou bom. meme. O miserável é um gênio. Então, é tradução literal. É? Ele fala koitsu ga tensai. Tensai lá! É tipo, esse desgraçado é um gênio, o miserável é um gênio. O miserável é um gênio. O miserável é um gênio. E aquele Freeza, porque você matou o Kuririn, não era pra ser um meme engraçado, era pra ser triste, não era? É que, na verdade, eu acho que pesou, morreu. Porque, Carol, 30 episódios uma luta, e aí o Goku usa pra se transformar no Super Saiyajin, tem que despertar a raiva, que ele vê o Kuririn morrer. E Dragon Ball, pra mim, tem uma das melhores dublagens de anime de todos os tempos, assim, os melhores casamentos de vozes também. Que maneiro. Demais.
puta, que Deus o tenha, mas ele nunca adaptou texto pra nada, eu sei porque eu dirigi, nunca fez absolutamente nada pra parecer mais engraçado, mas o personagem favorecia e ele seguia o texto e dublava bem o texto. Os personagens mais engraçados é o Mestre Kami. E o Gileno Santoro fazia o Mestre Kami. Olha. E o Gileno não adaptava texto, coisa nenhuma. Não devia fazer nada, fazia só ali o Ele quadradinho até falava, mesmo. eu não gostava de dublar o Dragon Balls. Ah, que O fofo. Dragon Balls era muito difícil aquela... Não, ele falava que gostava, mas ele falava... Eu começava a sofrer quando era o Dragon Balls. Aquelas bocas, não batia nada com a fala. Ai, Gileno, fofo demais. Gileno. Que legal. Dragon Ball, eu falei que a dublagem puxava as séries que traziam pra cá, tipo, na Band passava o Dragon Ball e passava El Hazard. É um desenho colorido pra caramba, com uma dublagem legal pra caramba. Só, ponto. Mais nada. Caraca. Mas a galera assistia porque passava Dragon Ball e entrava El Hazard. Nanami, que esquema está armando pra ganhar dinheiro, hein? Eu não posso perder uma oportunidade como essa. Ah, tem um que eu lembro também. Você lembrou agora? Tem um que eu lembro. Peraí, não, vou dar minha contribuição, minha singela. Pokémon. E o que você tem pra falar de Pokémon? Nada. Eu tenho uns bonequinhos que eu tinha. Você assistia Pokémon? Assistia, mas... Então fala que você assistia Pokémon. Eu assistia, mas eu não lembro de absolutamente nada. Eu lembro da música, eu lembro deles. Pokébola, vai! Pica! Pica bola, vai! E aí que ficava prendendo os bichinhos. Eu não gostava muito disso de prender bichinho, entendeu? Ah, é verdade, que eles treinavam os bichinhos pras ligas, né? É, Pokémon, ria. nessa época... esses molequinhos que se achava muito hominho, então eu só preferia assistir Dragon Ball. Mas eu assistia meio escondido Pokémon, um ou outro assim, mas não acompanhei. Nessa época também lançou Super Campeões, de 96, um pouquinho antes até. Passava na Manchete, e aí foi o último desenho que eu acompanhei mesmo. Depois eu acompanhei, só que em 2017 o Dragon Ball Super, mas... Dessa sequência foi Super Campeões 2002, que era remetendo à Copa do Mundo Japão-Coreia e tal. Teve a versão de 96, que veio pro Brasil, que é Capitão Tsubasa. E a de 2002, também com o mesmo elenco de Cavaleiros do Zodíaco. Ivaú, Santana, Pepe e... Roberto. Super Campeões de 96 tem o Wendel fazendo um velho fixo na série. Você acha no YouTube. Ele era De que ano? 96. Ah, já era velho já. Ele fazia, Tô brincando. ele fazia o treinador do Kojiro. Não quero moleza, quero saber se estão preparados pra isso. Já mostrei pra ele, cara, que incrível, não lembro disso. Eu já fazia a minha voz. Era legal pra caramba. E depois ele fazia um outro personagem fixo, que era um dos moleques, que era o Matsuyama. Ah, mano, que saudade dessa época, mano. Meu Deus do céu. Eu só tenho duas palavras Coloca pra bastante você. coisa na edição aí pra eu ficar me divertindo, vai. Eu só tenho duas palavras pra você. Acabou. Charizard, Jigglypuff. Ah, os Pokémonzinhos. Eram os que eu tinha em casa. E aí me pararam pra fazer uma entrevista num evento que eu fui. Eu não sabia falar um nome. E não lembro Nem nem deles? Pikachu. Eu lembrei tem o Pikachu quando a aqui, menina né? falou. Qual que você mais gosta? Eu fiquei assim. O olho daquela boneca. Cara, que tristeza que é a minha vida. Mas é isso, gente. Pra esse nós nos alongamos um pouquinho, porque anime, esse menino quando começa a falar de anime, Pô, acabou. deixa o like aí, galera. Compartilha Acabou. esse vídeo aí. Vai, deixa o like, se inscreve no Engajamento canal. aí, pô. Se quiser fazer parte do nosso clube de membros, que é super divertido, super legal, a galera bate mó papo. Curte com a gente, acompanha a gente. Vamos que vamos. Juntinho. Vocês estão gostosinho. cansados de ouvir falar de dublagem, né? Tá bom, a gente vai se recolher. Beijo, abraço Eu vou pra todo falar mundo, disso vai. todo dia agora. Tchau. Tchau. Você já conhece a Grand Tour? Você quer saber como viajar com a Carol Valença e o Glauco Marques, Luffy e Zoro pelo Japão? Vocês vão conhecer Tóquio, Osaka, Kyoto, Nara, Kumamoto, vão conhecer tudo através da nossa Grand Tour pela Grande Rota. É isso aí, o link tá aqui na descrição e vocês podem tirar todas as dúvidas por ele. Ainda tem vaga? Quase acabando as vagas. Corram, porque realmente, de fato, gente, tá muito quase acabando. Não vai chorar depois, hein? É isso aí.